Boa tarde a todos. Por haver quórum regimental, esta presidência declara aberta a presente sessão ordinária da Câmara Mirim. Em pequeno expediente, convido o vereador Lian de Brito para assumir as funções de secretário nesta data. Convido a vereadora Ana Júlia Giorgetti para que proceda a leitura do texto ecumênico e solicito aos presentes que se coloquem em pé. Boa tarde a todos, boa tarde, mesa diretora e a todos os demais presentes. Hoje eu vou ler o texto do Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados de tua casa, os teus filhos como as plantas de oliveira à roda de tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bom de Jerusalém em todos os dias de sua vida. E verá os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Obrigada. Agradecemos à vereadora Ana Júlia Giorgetti pela leitura do texto ecumênico. Pedimos a todos que permaneçam em pé para a execução do hino nacional brasileiro.
Em razão da ausência justificada da vereadora Mirim Yolanda Simões Orsi, nesta data, comparece o respectivo suplente, o aluno Victor Parolin, para a posse e participação nesta quinta sessão ordinária. Solicitamos ao cerimonial que conduza o suplente Victor Parolin ao plenário. Pedimos que o suplente proceda ao compromisso de posse. Prometo respeitar e cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do município, bem como o regimento interno da Câmara Mirim da Câmara Municipal de Londrina, observando as leis, desempenhando responsavelmente o mandato a mim conferido e assim contribuindo para a formação da minha cidadania e engrandecimento do município. Passaremos à assinatura do termo de posse e solicitamos ao cerimonial que traga o documento para a assinatura do suplente Victor Parolin e, posteriormente, o para a assinatura dessa presidência. Declaramos empossado no cargo de vereador mirim o jovem Victor Parolin e solicitamos que faça o registro de sua presença no painel eletrônico. Peço que todos registrem. Solicito à vice-presidente, vereadora Mirim Alioshi, que proceda à leitura da ata da terceira sessão ordinária da Câmara Mirim da Escola do Legislativo, realizada em 27 de abril de 2018. Aos 27 dias do mês de abril de 2018, às 15h09, na sala de sessões da Câmara Municipal de Londrina, com a presença dos vereadores mirins Alana Galha, Ana Júlia Giorgetti, Ayumi Shinohara, Donato Júnior, Emanuele Silva, Alioshi, Isadora Dimitruk, João Camilo, Lian de Brito, Matheus Neves, Miguel Gil, Sasuke Fukui, Yolanda Orsi e Isa Matos, sob a presidência do vereador mirim Yuri Rubitucci, foi aberta a terceira sessão ordinária da primeira legislatura da Câmara Mirim, Escola do Legislativo. Em pequeno expediente, a vereadora mirim Isa Matos fez leitura do texto ecumênico e, a seguir, foi executado o hino nacional brasileiro. Tomou posse a vereadora mirim Beatriz Roig. A seguir, a vereadora mirim Alioshi, vice-presidente, fez a leitura da ata da segunda sessão ordinária da Câmara Mirim,
realizada em 23 de março do corrente, que sem debates foi aprovada. A seguir, a vereadora Mirim Ayumi Shinohara fez a leitura do artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Os trabalhos foram suspensos para receber a senhora Eva Passini, diretora de Orçamento da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, que esteve acompanhada da senhora Lígia Bento, economista, e do senhor Fábio Arige, contador, para a apresentação da Cartilha do Orçamento Cidadão 2018, Lei Orçamentária Anual. Reabertos os trabalhos, estes foram novamente suspensos, agora para o lanche dos vereadores mirins. Reabertos os trabalhos, no período da palavra livre, pronunciaram-se as vereadoras mirins Alioshi e Isadora Dimitruk. Em ordem do dia, discussão única do requerimento número 2/2018. Sem debates, o requerimento foi aprovado e despachado à presidência da Casa para homologação e providências cabíveis. Discussão única do requerimento número 3/2018. Sem debates, o requerimento foi aprovado e despachado à presidência da Casa para homologação e providências cabíveis. Discussão única da indicação número 13/2018. Usou da palavra a vereadora Mirim Alioshi. A indicação foi aprovada e despachada à presidência da Casa para homologação e providências cabíveis. Discussão única da indicação número 14/2018. Usou da palavra o vereador Mirim Miguel Gil. A indicação foi aprovada e despachada à presidência da Casa para homologação e providências cabíveis. Discussão única da indicação número 15/2018. Usou da palavra o vereador Mirim Miguel Gil. A indicação foi aprovada e despachada à presidência da Casa para homologação e providências cabíveis. Os trabalhos foram suspensos para que o coordenador da Escola do Legislativo, Sr. Jefferson Luiz Inácio, falasse sobre a parceria da Câmara Municipal de Londrina com o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, projeto Parlamento Jovem. Reabertos os trabalhos e encerradas as matérias em pauta, foi executado o hino Londrina. O presidente informou o dia da próxima sessão da Câmara Mirim, dia 25 de maio de 2018, das 15 às 17 horas, e encerrou a sessão às 16 horas e 54 minutos. Agradecemos a vice-presidente pela leitura da ata, que coloca em discussão. Palavra livre. Ninguém Senhor. querendo. Com a palavra, a vereadora Alana Galha. Ninguém querendo fazer uso da palavra, aprovada a referida ata. Solicita ao vereador Vitor Parolin que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Capítulo 2. Dos direitos individuais, artigo 106. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada na autoridade judiciária competente. Parágrafo único. O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado acerca de seus direitos. Obrigado. Agradecemos ao vereador Vitor Parolin pela leitura. Neste momento, receberemos o senhor Jorge Akiro Oyama, educador ambiental da Secretaria Municipal do Ambiente, para falar sobre o Plano Municipal de Arborização. Solicito ao cerimonial que conduza o senhor Jorge à mesa. Em pé.
Podem se assentar. Com a palavra, o senhor Jorge Akira Oyama. Boa tarde para todos. Então, eu sou Jorge Akira Oyama, sou biólogo, sou professor da rede municipal e estadual. Tá? E a gente vai falar um pouquinho, na verdade, não sobre... como que é que você falou da... É isso, Plano Municipal de Arborização. A gente vai estar falando da arborização urbana, tá? Da importância das árvores, né, dentro, né, da nossa cidade. Tá? Então, é isso que a gente gostaria de estar falando. Passar para o segundo. Pessoal, aqui eu coloquei para vocês duas imagens, né, da Londrina antiga e a Londrina atual. Então, na primeira imagem, nós temos ali as casas de madeira, não tinha asfalto e muita vegetação em torno do início da colonização da cidade. Enquanto que na atual, praticamente toda a nossa cidade está asfaltada, quase, né, a gente não vê tanta arborização, e isso é um problema sério para a nossa cidade. Tá? Enquanto que, na primeira imagem, né, da colonização, nós temos a terra por onde qualquer chuva que tiver, a nossa terra, então, ela traz essa permeabilidade para a água. Então, a água tem essa infiltração e vai para os lençóis freáticos. Enquanto que, na parte, né, da cidade atual, né, esse problema que a gente tem passado, as águas da chuva, quando cai no chão, né, então vai cair na calçada, cai no asfalto, e ela não tem infiltração, então ela não vai para o lençol freático, né, para a água subterrânea. E sim, ela vai estar correndo, sempre da parte mais alta para os locais mais baixos. É isso que vocês aprendem na escola, como as bacias, né, as bacias hidrográficas. E isso aí, ela vai trazendo, então, a poluição de água, né, e essas, vamos colocar, poluição por lixo que tem nas ruas, nas calçadas, problema de bueiro entupido. Então, tudo isso aí a gente começa a observar hoje na nossa Londrina. Ali na parte da importância, a gente tem ali que a arborização ela vai conduzir, então, para nós, o bem-estar da comunidade. Tá? Além disso, vai estar contribuindo para a melhoria, né, da qualidade de vida. Questão dos imóveis, ela vai estar qualificando, principalmente em termos monetários, que seria a parte econômica, paisagística, né? E sempre a gente vai estar baseado no fator climático, tá certo? Essa é uma foto real, tá? Então, é da avenida lá do 5 Conjunto, né, Sauir Quinde. Essa é a foto real. Então, nós temos, de um lado, a calçada sem nenhuma arborização. Na parte do canteiro central, nós temos umas palmeiras. E do outro lado, né, da outra calçada, também a gente não visualiza as árvores. Tá? Então, o nosso projeto seria arborizar toda essa calçada. Né? Podemos ir para a próxima? Então, essa já foi feito, né, via computador. Então, nós colocamos as árvores, né, nas calçadas, nos canteiros e do outro lado, sem tirar as existentes. Tá? Então,
dessa forma, você pode estar planejando de que planta, né, que árvores que a gente pode estar plantando ali. Né, se todos vão florar de uma vez, ou florar só de um lado, depois no canteiro, ou depois do outro lado. Tá? Então, você pode estar planejando, né, esse lado paisagístico das nossas ruas, da nossa cidade aí. Aí o benefício da arborização. Então, nós temos a questão da influência no nosso clima, né, questão da melhoria do solo, oferecendo sombra, né, questão de controle de temperatura, abrigo para pássaros, questão de evitar poluição atmosférica, né, então, questão de ruído, vento, né, então, tudo isso aí. Manutenção da umidade, e, além disso, ela vai estar embelezando as nossas ruas aí. Tá? E ali embaixo, coloquei ali para vocês, questão do controle do aquecimento global, né? Porque nos últimos anos, vocês ouvem pelos noticiários das rádios, jornais, TV, que o nosso planeta está tendo um aumento de temperatura. Tá? E um dos fatores que ocorre nesse aumento de temperatura seria o aumento de gás carbono, né, o tal do CO2. Tá? E vocês viram que o CO2, vocês aprendem na escola, dentro dos gases, nós temos o gás principal, que é o nitrogênio, né, que tem em torno de mais ou menos 78%, o oxigênio, que é o nosso gás da vida, né, 21%, e outros gases é 0,1% aí. E o gás carbono é 0,007. Tá? Esse pouco que aumenta, ele traz todo esse problema, né? Aumentando questão de degelo, né? Todo esse aquecimento. Quando a gente fala que a arborização é importante, porque vocês também devem ter aprendido, né, na escola, a questão da fotossíntese. E a fotossíntese é o processo que a planta vai produzir o seu próprio alimento. E nessa produção de alimento, ela precisa do CO2. Tá? Então, por isso que ela combate, então, o aquecimento global. Aqui a gente fez um resumo, né, um desenho aqui que representa o resumo de tudo isso que a gente comentou para vocês. Ó, barreira contra ruído, contra barulho, né, controle de temperatura, ela vai estar absorvendo, então, CO2, vai estar proporcionando sombra, vai proporcionar um aumento, né, de permeabilidade do solo. E quando tem ali a questão da chuva, porque quando tiver uma chuva forte, as copas da árvore, ela serve como uma barreira para diminuir a velocidade da água. Então, ela vai bater, né, vai perder a força na copa e vai cair lentamente no solo. E isso vai estar facilitando que a água penetre, então, nas camadas inferiores ali. Tá? Então, ali tem o abrigo, né, para os pássaros, e para nós vamos estar com o bem-estar, né, psicológico, social, né, então seria isso. Quando nós formos plantar, a gente precisa observar algumas coisas, e essas coisas aí são super importantes. Né? Que espécie que eu vou estar plantando? Quando vocês pedirem na prefeitura, ou seja, na SEMA, tá? Então, vocês vão dizer se na frente da sua casa vai ter fiação elétrica ou não. Se tiver fiação elétrica, você vai plantar um determinado tipo de espécie. Se não tiver, uma outra espécie. Tá? A gente vai estar falando isso para vocês. Se tem a presença desses hidrantes ou PV, né, que são ponto de visita ali, principalmente ali da Sanepar. Se tem compatibilidade do espaço. Tá? E, quando puder, sempre acompanhar com um tutor, que seria aquela proteção para, não, aquelas de madeira, né? Aqueles pau que o pessoal planta do lado, né? Deixa junto com as árvores, para dar uma proteção, para que não esteja envergando, quebrando, ou também de uma grade. Tá? Isso não é obrigatório. Tá? Próxima. Outra ali, ó, a muda. A muda tem que ter pelo menos 2,20 m. 2 metros, né, a gente costuma falar 2 metros. Por que 2 metros?
Porque aqui você vai ter o tronco e a copa da árvore vai estar em cima. Então, você vai estar passando por baixo e essa árvore, essa muda de árvore, não vai estar te atrapalhando. Se for menor, aquela copa da árvore ali, né, da muda da árvore, vai estar atrapalhando e aí é o momento que, infelizmente, algumas pessoas acabam quebrando essas mudas de árvore. Tá? Então, por isso que esse tamanho dessa muda, ele é muito importante para nós. Aquela dimensão da cova. Dimensão da cova é o espaço para que a árvore que vocês plantarem possa estar crescendo sem trazer problemas futuros, né? Seria ficar quebrando a calçada, essas coisas todas. Espaçamento entre mudas. Normalmente, cada data, uma muda, tá certo? E algumas outras coisas que vocês sempre vão estar atentando, né? Se tem próximo da esquina, tá? Onde tem semáforo, a distância é maior. Se não tiver 6 metros de distância, distância do meio-fio, distância do PV, né, do ponto de visita, distância da garagem, tá? Distância do poste, tudo isso tem que estar obedecendo essa metragem. Infelizmente, a gente vai mostrar por fotos quantas coisas erradas que vocês vão estar observando. Tá? Então, a partir de agora, vocês vão começar a numerar quantas coisas erradas vocês vão estar observando. Aqui são alguns... alguns tamanhos, né, das mudas. Tá? Então, quando ela é pequena, fica num tubete, parece um tubo de ensaio. A hora que ele crescer, vai para aquele saco de plástico um pouquinho maior. A hora que, se crescer mais, ele vem para esses vasos maiores. E do lado de lá já está pronto para o plantio. Tá certo? Então, são as etapas de crescimento. Quando eu falei para vocês da copa maior, é isso aqui que a gente está comentando, ó. A pessoa pode estar passando pela calçada, né, e a árvore não vai estar atrapalhando a sua passagem. Tá certo? Nessa foto, nós temos um detalhe que é errado, e muita gente não perceba. Vocês estão vendo esse protetorzinho aqui? Isso aqui, dentro do plano de arborização, ele está errado. Porque se deixar desse jeito, a água da chuva, ou quando as pessoas lavarem a calçada, a água não vai chegar até a raiz. E a árvore precisa de água para que chegue até a raiz. Tá certo? Às vezes a pessoa, sem conhecer, às vezes até por zelo, né, pela proteção da árvore, comete alguns erros desse. Tá bom? Por isso que hoje, quando a árvore cai, ela está caindo inteira, com raiz e tudo. Tá certo? Ali é mais um exemplo, né, mais um do tamanho da árvore em relação à pessoa, né, questão de não estar atrapalhando a sua passagem. Tá? Aqui, ó, depois que planta, algumas proteções. Né? Então, se for em praças, o pessoal coloca um protetor de borracha ou garrafa PET, porque quando tiver uma poda, né, uma limpeza ali do terreno, para que não corte as árvores. Tá? Depois a gente vai estar vendo umas fotos, como que as árvores são machucadas na época da poda de corte de grama. Aqui, ó, o exemplo de uma, né, o PET rasgado, né, por causa das roçagens ali. Nós temos 3 tipos de árvores, tá? Pequeno, médio e grande. Hoje, as grandes, né, grande porte, ele não é aconselhado para estar plantando nas calçadas, porque ela cresce e logo em seguida, na hora que crescer, o pessoal vai estar pedindo para estar cortando, tá certo? Então, hoje se planta, então, o pequeno, que é até 5 metros de comprimento, e médio de 5 a 10 metros de comprimento, tá? E o que não pode são árvores de frutos grandes, tipo abacate, jaca, manga, que vocês às vezes encontram por aí, árvores que galhos quebram facilmente, aquelas que têm espinhos e aquelas que têm veneno, né, que apresenta toxicidade. Então essas são proibidas aí.
Então, a gente vai estar mostrando em fotos das árvores que podem ser plantadas. Quando você chegar na prefeitura, lá na SEMA, você vai pedir, vai falar assim, ó, na minha calçada tem fios. Esses são as mudas que eles vão estar te ofertando. Tá? Então, está lá, resedá, quaresmeira, hibisco, aroeira, manacá, acácia, né? E caça macranteira. Pessoal, vamos ver em foto para vocês estarem vendo, ó. Aroeira é essa aqui, ó, essa primeira. Tá? É aquelas folhas que elas descem, né? Produzem uma sementinha pequenininha, parece uma pimenta, né? E são folhas que caem, são pegajosas, então o pessoal não gosta muito disso aqui. Quaresmeira tem bastante, né? Apresenta algumas cores também, não só a roxa, como rosada, né? Então, tem bastante aí. Hibiscos, nos últimos anos, hibisco, na verdade, ele não é considerado uma árvore, tá? Ele é um arbusto, mas a população tem plantado muito por medo de assalto, tá? Então, os troncos, né, muitas vezes os ladrões escondem atrás das árvores, no hibisco já fica difícil de estar escondendo, tá? Mas eles têm plantado. A de lá seria manacá, né, que é muito próximo da quaresmeira, né, um jeitão parecido, e onde apresentam as flores, né, diferenciadas, né, são mais claras, né, as brancas e as rosas ou roxas, tá? Então, essas são as manacá da serra. Aí nós temos resedá, que são pequenas também, o tronco dela é lisa, parece um pé de goiaba, né, e apresenta flores branca, rosada, vermelha. E a cássia é aquela azuma que você vê, parece que tem umas folhas, né, aparentemente, parece um cinzento ali, tá certo? Agora, aonde tem fio? Que tipo de árvore que eu posso estar plantando? Então, são ipê amarelo, branco, oiti, aurora, pata de vaca, cássia imperial, tá? Então, vamos ver cada uma delas, ó. Ipê amarelo, ipê branco, aurora. Aurora não é tão recomendado próximo das escolas, nem nas casas onde tem crianças, né? Porque a hora que ela começa a florir, ela atrai muitas abelhas, tá? Então, por isso que é bom estar evitando. Oiti hoje é uma das árvores mais plantadas. Quando ela é pequena, algumas pessoas faziam desenho nessas árvores, né? Hoje, esses desenhos são proibidos, tá? Então, para fazer um tipo guarda-chuva, desenhar cachorro, como que é? Pato, essas coisas todas. Então, hoje, o pessoal não faz isso, é proibido. Tá? Cássia imperial e pata de vaca, né? As duas árvores tem bastante na leste-oeste. A pata de vaca em frente do terminal, aqui né, no centro. E um pouquinho para lá, nós temos vários tipos de cássia imperial. Tá certo? Pessoal, quando a gente fala assim, plantar, tá? Então, além de ver a fiação, então seria de crescimento ou não dessa árvore, a gente tem que ver também questão da raiz, se essa raiz quebra a calçada ou não. Se quebrar a calçada, ela é inviável, tá? Então, quando vocês querem plantar uma muda diferente daquelas que foram recomendadas, então só pergunta se essa árvore vai quebrar a raiz ou não, ou quebrar a calçada ou não, tá certo? Ó, essas são árvores que não são indicadas para calçada, tá? Ó, tipuana, jambolão, flamboyant, sete copas, paineira. Ó, e hoje, até ipê roxo, ela não é recomendado, porque dos ipê que a gente comentou, o ipê roxo, ela é a que apresenta um maior tamanho, tá bom? Vamos ver algumas delas, ó. Acho que vocês conhecem por aí, né? Andando nas ruas. Tipuana. Tipuana tem aquelas folhas pequenas, né, compostas, e apresenta aquela semente, né, que muitas crianças brincam de estar jogando, né, porque ela cai em forma de hélice, né? Então, seria isso aí. Tá? Sete copas, tá? Ou o pessoal chama de chapéu mexicano, né? Então, seria esse, porque além de crescer, ela quebra a raiz, quebra a calçada, tá? Quebra a calçada, muro. Tá? Jacarandá, tinha bastante ainda na cidade, hoje o pessoal evita, porque quando tem vendaval, são árvores que quebram galho fácil. Tá?
Aqui, ó, nós temos o alfineiro, né? A molecada brinca muito, né, de pegar aquelas sementinhas, bolinha e jogar pelo canudo para acertar nos outros, né? Mas nos anos 50, 60, na cidade de Cambé, Londrina, o pessoal plantou muita essa árvore aí, tá? É uma das árvores mais plantadas na cidade, tá? É esse tal de alfineiro. Nessa foto, a gente vê alguns erros desse alfineiro, ó. Uma que não pode ser plantada, outra que está na esquina. E além de estar na esquina, olha na base da árvore, ó, não tem espaço, ó, calçou até em volta dela, tá? Então, seria vários erros numa foto só, tá? Essa aqui é a flamboyant, né? Árvores que são adequadas para jardim, praças, não para calçada, tá? Então, galhos quebram facilmente, raiz quebra as calçadas, e ela tem, né, uma vagem, quando ela começa a soltar semente, fica naquela cor, quando o jovem ele é verdinho, né? Algumas crianças até brincam de espada, essas coisas todas. Tá? Essas são as paineiras, né, que apresentam espinho. Né? Então, hoje nas ruas é difícil de ver isso aí. Né? Acho que só na Unifil, ali no fundo de vale, né, que é um lugar já que pode estar plantando, você vai encontrar esse tipo de árvore ali. Tá? Pau-ferro não é aconselhado pela altura, tá? Porque, na verdade, não é nem questão de arrebentar fio quando cai, né? Dura as casas das vizinhanças, né? Então, é um problema sério. Ficus é uma árvore que foi plantado muito durante alguns anos atrás, e é um problema, né? Mesmo jovem, olha como que está a raiz ali na base ali, ó. Tá? Então a raiz ela começa a sair e começa a rachar calçada, muro e assim por diante. E quando você vê foto de Londrina na época da fundação, né, você vai ver as figueiras, né, aquelas raízes enormes, onde se colocasse lona servia de barracas. Tá? Então essas são da família dos ficus, né, da figueira ali. Aí nós temos o jambolão. Alguns anos atrás tinha ali na frente ali da cativa, né? Hoje não pode, por vários motivos, né? As frutas, né, que são comestíveis, mas quando ela cai na calçada, ela se torna escorregadia. Aí nós temos hoje questão do envelhecimento da população, mulheres grávidas, pessoas com deficiências, né? Então, tudo isso aí vai acarretar em problemas sérios aí, tá? E mesmo próximo ali nas ruas, né, na beira da rua, elas podem se tornar escorregadias, então trazer problema até com pessoas, com ciclistas, né? Ciclistas, motoqueiros e assim por diante. IP roxo, que eu tinha comentado com vocês, dos 3 IP é que apresenta o maior porte, tá? Então, ela hoje não é aconselhável, mas a gente encontra bastante nas ruas. Né? As espécies mais plantadas em Londrina, as que estão em amarelo, são aquelas que não são aconselhadas, está entre os mais plantadas ali. Tá? Podemos passar? Aí nós temos outras que são plantadas, que são proibidas, é a falsa murta, o jasmim do norte, né? Porque ela hospeda um parasita, principalmente de frutas cítricas, né? Então, para laranja, pé de limão, então ela é um hospedeiro de parasita dessas plantas, tá? Então, é isso aí. Elas apresentam flores pequenas e tem um cheiro forte, né? Algumas pessoas gostam e outros não gostam, tá? Então, seria isso. Sibipiruna, nós temos vários aí na nossa cidade. Hoje ela não é aconselhável, né, por crescer demais. E muitas pessoas reclamam porque quando tem a floração, né, ela pode estar entupindo os bueiros, as folhas, né, então essas coisas todas. Então a população não gosta. Então por isso que hoje ela entra nos não aconselháveis.
grevilha, uma planta exótica, né? Ela é australiana, tá? Que ela foi muito plantada na época, né, do café, né, para servir como fosse um quebra-vento. Tá? E alguns campos de futebol na área rural, mesmo nos bairros, eles colocavam muitas grevilhas atrás do gol, nas laterais do campo. Tá? E como são árvores altas, hoje o pessoal acabou tirando tudo, porque pode estar atraindo raios. Tá? Aí nós temos cássia imperial, né, nós já vimos. Agora nós vamos falar para vocês das ações corretas, tá? Embora nas fotos, a gente vai estar falando o que está de errado nas fotos também, tá? Então, ó, aqui, o que está correto é essa grade. O que está de errado é a grama, que esse meio fio aqui poderia ter um pouquinho mais de calçada, tá certo? Então, aí a grama está correto. Tá? Pode passar? Aqui também. Tá? Então, quando a gente fala que está certo, ó, esse é o espaçamento. Essas pedras aqui, ó, eles poderiam ter deixado aqui. Tá? E a grama está correto. Essa grama que a gente queria estar mostrando. Porque chovendo ou lavando a calçada, essa água vai chegar na grama, consequentemente, ela vai para o lençol. Tá? Então, essa é a finalidade que vocês ouvem tanto, né, de calçadas ecológicas, essas coisas todas. Se você não quer plantar grama, você pode deixar as pedras. Tá? Então, a água vai estar passando entre as pedras e vai estar indo para o lençol também. Se você não quer pedra, pode estar colocando um outro tipo de plantas. Tá bom? Você não quer grama nem pedra, você coloca a planta. Tá? Novamente, ali no meio-fio, ó, podia ter uma fileira de calçada, né, mais uma. E essa árvore ali é a tal da falsa murta, que hoje ela é proibida. Tá? Mas na época podia estar plantando. Tá? Esse é do antigo calçadão, né, que era com grade. Quando a árvore vai crescendo, o pessoal ia tirando a grade aí. Tá? Agora vamos ver as ações erradas. Aquela muretinha que eu falei para você lá no início, que era pequeno, agora tem uns aumentados. Tá? Então, ó, vai estar impedindo que a água chegue até a raiz. Tá? Algumas manilhas, ó, ficos, né, porque como a raiz cresce, lembra que eu comentei? A raiz cresce, então as pessoas achavam que se colocasse esses tubos aí, impedia que as raízes quebrassem a calçada. Ela vai continuar quebrando, porque a raiz vai chegar até a terra e de lá ela vai estar quebrando. Tá? Próximo do meio-fio, perto da esquina, né, do bueiro, tá? Então, e o canteirinho ali, né, o protetor da árvore ali. Então, você vê várias coisas erradas numa foto só. Tá? Olha isso aí. Perto do PV, né, do ponto de visita ali da Sanepar, tinha que ter uma distância ali, ó, de 3 a 5 metros, e calçou tudo em torno da árvore ali. Pessoal, essas coisas vocês vão ver direto por aí nas ruas. Tá? É isso que a gente gostaria que a população atentasse a isso. Aqui mais um erro, né? Além de protetor, ele cimentou ali, né? Tá? E por isso que quando a árvore cai, nos últimos anos, ela cai desse jeito, ó, com raiz e tudo. Tá certo? Esse é o flamboyant, a raiz fica desse jeito, ó, aqui são as coisas erradas, de estar na esquina, próximo do meio-fio, ó, ele já está indo para o asfalto, só não foi mais porque a raiz foi cortada. Tá? Então, esse é o flamboyant. Esse é daquelas frutas, ó, é a jaca, tá? Por sinal está perto aqui do Arthur Thomas, né? Pode estar caindo na cabeça dos pedestres, se cair na rua, se tiver algum carro passando, pode assustar o motorista e o motorista pode estar invadindo a calçada, né, onde estão os pedestres, né? Então são os perigos. Tá? Essas coisas que a gente tem que estar atentando a isso.
esse é aquela que eu falei para vocês, do Oiti. Quando é jovem, as pessoas fazem uns desenhos, né? Esses desenhos são proibidos. Essa é a que está correta. Nós temos meio fio em cinza e tem 2 fileiras de pedra ali, tá certo? E tem um espaço. Tá? Esse seria o correto. Esse, provavelmente, essa árvore já existia quando foi construída a casa. E a pessoa deixou, tá? Mas se for hoje, ó, isso aí são coisas inviáveis, tá bom? Esse é outro plantio, ó, próximo ao muro, tá? E algumas sistemas de podas erradas, né? A primeira em forma de V ou de U, né, que a Copel costuma fazer, então isso aqui é errado. Poda radical. Aqui eu comentei lá, se tivesse protetor, não teria toda essa cicatriz aí, né, esse machucado. Né? Só não foi cortada porque já é uma planta maior. Agora, aquela outra ali, perto do poste, ela tirou uma parte que ia para dentro da data e só ficou para o lado da calçada. Eu costumo falar o seguinte, né, que esse tipo de corte é o mesmo sofrimento que uma pessoa carrega uma sacola pesada ou uma mala pesada. Se vocês carregarem uma mala pesada de um lado, você vai estar torto para esse lado. É o que a árvore vai sentir. Por isso que quando tiver um vento forte, a chance de ele estar caindo é muito grande, tá? Por falta de equilíbrio. Tá? E essa outra são aquelas árvores que crescem tortas e as pessoas deixam. Né? Então, a hora que passa ônibus, um caminhão maior, o risco de acidente é muito grande. Então, a gente costuma comentar que, né, uma árvore, ela representa, então, 4 ar-condicionado ligado. Então, quando vocês forem fazer um passeio no parque, a hora que vocês andarem na trilha, vocês vão sentir a temperatura agradável. Né? Essa temperatura agradável é por causa da sombra, manutenção da umidade, então tudo isso é que acontece aí, por isso a gente fala. E também ela retém as poeiras, né? Então seria isso. Mais uma? Já está na última imagem. Então, ó, aqui representa uma reportagem que apareceu na TV em janeiro de 2016. Então, 2 anos atrás, nós tivemos um dos verões mais quentes na cidade e na reportagem apareceu ali, ó, né? Então, a temperatura na grama, né, na sombra, 17 graus. Na grama, sem sombra, 35. Na calçada com sombra, 37. Sem sombra, 47. E no asfalto, 50 graus. Tá? Então, essa é a situação que a gente acabou vivenciando. Quando a gente fala de asfalto, porque como ela tem uma coloração mais escura, então tem maior absorção de calor, né? Por isso que no verão vocês vão usar roupas mais claras que escura, né? Então seria pela essa absorção de calor, tá bom? Então acho que é isso que a gente queria estar falando da arborização, dessa importância e cuidados, né, que a gente tem que estar observando, tá certo? Então, obrigado pela atenção. Algum dos vereadores gostaria de fazer uso da palavra livre? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Vitor Parolin. Jorge Oyama, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Aquela árvore que é vulgarmente chamada de chorão, que você disse que tem as frutinhas que parecem pimentas e a folha pegajosa, tem em frente da minha casa. Aquela árvore, ela levanta as calçadas. Você disse que ela é recomendada, mas ela levanta as calçadas. Todos os lugares que eu vejo, assim, a maioria está a calçada quebrada. Eu queria saber, assim, o que o senhor acha disso. Alô? Oi. Foi importante a sua pergunta.
Quando você fala de quebrar a calçada, o pessoal tem que estar atentando àquele espaçamento. Às vezes o espaço é muito pequeno, que o pessoal deixa, por isso a gente fala assim, de 75 a 1,5 m. Esse é dentro do plano de arborização. Tá? Mas, se você andar nas ruas da nossa cidade, você não vai encontrar quase nenhuma calçada onde tem árvore que tenha esse 1,5 m. Mal tem 1 metro ali, né? Tá? Então, é isso. Então, às vezes, se for nesse espaçamento dentro da lei, até ela permite isso aí, tá certo? Quando a gente fala de árvore que quebra a calçada, a gente fala principalmente daquelas raízes, né, que a gente chama de tabular, que são mais agressivos em termos de rachar a calçada, de atrapalhar, né, o andar dos pedestres. Tá? Então, esse que é o principal problema que a gente vivencia. E hoje o pessoal também tem evitado a aroeira, porque o pessoal, quase uma grande maioria da população tem carro e o pessoal não gosta de deixar carro na sombra da aroeira, né? Porque ela ali, quando cai as folhas, vem uma cola junto, né? Tá? Então ela gruda e o pessoal não gosta. Então, tanto a aroeira como o sibipiruna, então um dos motivos que o pessoal pede, né, essa briga é em cima dessas coisas aí que a gente está tentando tirar, né, dos aconselháveis ao plantio. Tá? Não sei se te respondi ou não, né, mas seria nesse sentido. Agora, algumas pessoas, só para finalizar, aquelas bolinhas, o pessoal usa para condimento caseiro ali, né? Tempero caseiro ali. Tá? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Alioshi. A Copel tem a permissão de fazer aquelas podas erradas da árvore assim? Porque fica... Eu vejo, tipo, sempre. E eu não acho que seja uma coisa que seria permitida. Realmente, permissão para fazer esse tipo de poda, ele não tem. Mas a Copel, ela faz esse tipo de poda, né? Porque o pedido para aquele tipo de árvore, muitas vezes não chega para nós, na prefeitura. Eles pedem direto para a Copel, porque está atrapalhando a fiação. E a Copel, infelizmente, ele faz em U ou V, ou aquele que eles fazem uma bola no meio, né? Só para deixar o fio, exato. Por isso que eles falam assim, quando tem algumas árvores que estão na fiação, a SEMA, eles não cortam, então vai para a Sanepar, para a Copel. Tá? Então, é eles que acabam fazendo isso. E muitos, como vão direto, eles vão fazendo da maneira deles. Mas é uma briga. Tá? Então, a gente está tendo agora várias reuniões com o pessoal da Copel para tentar encontrar uma maneira, né, mais saudável em termos de poda de árvore. Aí, tá? Tem alguma pena em cima das pessoas, tipo, da Copel? Ou então, algo assim? todos vocês, se querem cortar a árvore em frente da casa de vocês, em primeiro lugar, peça autorização. Tá? Então, peça autorização, aí nós temos duas coisas. Ou ficar esperando, porque infelizmente a coisa está demorando, ou se vocês tiverem alguém que corte, vai estar recebendo a recomendação de como estar cortando. Tá? Então, tem essa autorização. Se você tem alguém, ela sai resposta rápida ali e a pessoa corta. Então, tem de que forma que pode ser feita a poda. Isso tem. Tá? Agora, quando a gente fala aí, por que isso aí? Porque tem multa. Tá? E, geralmente, quem vai denunciar é o vizinho. Tá? É anônimo, mas sempre é o vizinho que vai estar denunciando. Tá? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Alana Galha. A minha pergunta é a seguinte. Na Avenida Robert Koch, se eu não me engano, tem uma árvore bem grande. Não sei se o senhor conhece. Eu acho que ela é antiga. E o senhor disse que é evitado de plantar árvores de porte grande quando tem muito movimento, né? E ela fica bem no meio, ela fica bem no meio. Hã? Não sei, foi tirada? Foi. Ai, desculpa, não sabia. Mas eu vou responder essa aí, tá? Então, esse da Robert Koch tinha aquele perto do Grêmio, ali na BR
Avenida Brasília ali também tinha umas árvores grandes, né? O pessoal falava assim que era seringueira. Tá? É o seguinte, quando tinha essas árvores, o pessoal, para preservar a árvore, ele deixou o canteiro maior preservando as árvores, tá? Porque aquelas árvores já era existente, não foi plantada, tá? Então foi em termos de proteger essas árvores aí. Mas chega uma hora que, né, a árvore é igual nós, é ser vivo. Uma hora toda árvore, todo ser vivo vai nascer, crescer, né, envelhecer e uma hora vai morrer, tá? Então, antes que aconteça desastre, então o pessoal acho que acabou tirando essas árvores aí, tá? Porque senão ia ter uns desastres futuros. Inclusive os moradores já estavam pedindo isso aí, tá? Agora, quando a gente fala de plantio, eu sou um cara que sou contra, no dia da árvore, semana do meio ambiente e tal, distribuir muda de árvore na rua, né, no centro, essas coisas todas, tá? Eu sou um cara que mais brigo para isso. Porque, às vezes, o pessoal entrega as mudas e não sabe que árvore que é e, de repente, planta na frente de casa. Tá? Então, aí teria que ter, né, levar uma árvore correto mesmo, né, esse é para fiação sem fiação. Tá? Aí, entregar para as pessoas, mas não aleatoriamente, quem quer plantar? Tá? Então, aí continua plantando errado, aí depois que a árvore cresce, aí tem que ficar pedido para cortar. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Vitor Parolin. Eu tenho uma outra pergunta. O que o senhor acha que deveria ser feito para esses problemas que aconteceram quando não tinha legislação adequada para a arborização em frente às casas? O que o senhor acha que poderia ser feito agora? Nos últimos debates, o que o pessoal comentou é o seguinte: você plantar uma outra árvore, né, em outro local, próximo ali, tá, esperar crescer um pouquinho e depois erradicar esses que pode estar trazendo problema. Esse seria uma das saídas. Tá? Mas, dentro da legislação, o pessoal fala o seguinte, que enquanto a árvore estiver sadia, você não derruba a árvore. Tá? Então, é um ponto polêmico, é igual você está ouvindo falar dos pombos no centro, né? Tá? Você deve ter ouvido falar, um grupo fala, vamos dizimar algumas quantidades aí, né? Mas aí não é matando que você vai estar solucionando alguns problemas, né? Então, é um caso para pensar, vai muita discussão, tá? Eu também seria favorável, de repente, chegar a plantar, esperar essa árvore crescer e depois ir erradicando ali, tá certo? Então, aí você estaria fazendo uma arborização já planejada, tá? Porque, infelizmente, naquela época não se pensava em meio ambiente, né? Meio ambiente mesmo é a coisa mais recente, né? A cidade cresceu, tinha a vegetação, foi para a cidade crescer, toda essa mata foi derrubada, né? Senão não cresceria. Então, por isso que a gente tem que ter um planejamento, né? Então, daqui para frente, a coisa errada já aconteceu. Então, vamos corrigir esse erro e fazendo as coisas certas daqui para frente. Tá? Esse é o meu pensamento. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Alioshi. Teria como, aqui dentro da Câmara Mirim e a SEMA, trabalharem um projeto para a conscientização dessas leis de arborização e para mostrar assim, o que a gente precisa fazer, o que é certo, o que é errado? Muito obrigado. Pessoal, a gente que trabalha com a parte da educação ambiental, eu costumo falar que o trabalho nosso é de formiga. Tá? Então, a gente vai num determinado local, né, tem 30, 40, 50 pessoas. Se 1% desse total aí, né, uma pessoa, duas pessoas, né, atenderem, né, a fala nossa, é importante. Né? Então, de repente, com a ajuda de vocês, de repente, a fala de vocês pode ser até mais próximo que a nossa em relação aos jovens, né, aos adolescentes, essas coisas todas. É muito importante. Então, desde já, até eu faço convite para vocês, né, estarem passando na SEMA, né, na parte de educação ambiental,
a gente conversando, fazendo trilha ali. Tá? Então, a gente convida todos vocês, e é importante isso aí. Eu acho que tudo a gente tem que trabalhar com parceria, tá? E essa parceria com vocês é muito importante, tá? Peço a palavra, senhor presidente. Eu aqui. Com a palavra, o vereador Vitor Parolin. Uma última pergunta. Esses parques que foram destruindo com as chuvas de janeiro do ano retrasado, tem um projeto para reflorestar? Por exemplo, a usina Três Bocas, que foi totalmente devastada. Então, vamos por parte, né? Eu vou falar do Parque Arthur Thomas ali. Então, nós tivemos, nada, acho que 3 chuvas bravas aí que acabaram destruindo um pouquinho o parque ali. Infelizmente, tem alguns pontos ali que desde a primeira não foi totalmente arrumado. E agora, desde a última, né, que já está indo para 2º ano, ainda está interditado um trecho ali do parque. Tá? Então, a gente só vai até praticamente o primeiro mirante, onde vê a queda d'água. Tá? Então, até aí, a gente tem hoje só metade da trilha ali. Então, foi feita uma trilha de chão, né, de terra. Então, enquanto não tem chuva, dá para estar andando, dá para conhecer a mata de uma outra forma. Né? Então, seria isso. Do parque ali, o Daisaku Ikeda ali, que é esse do Três Bocas ali, usina, esse, infelizmente, a destruição, esse acho que não tem conserto, não. Tá? Porque levou uma boa parte de solo, né, da terra, né? Inclusive o mirante está debaixo da água, né? Então ficou difícil. E ali o que tinha? Né? Então tinha a parte do solo ali, tinha os parquinhos, né? Era um dos parques bons que a gente tinha, e toda aquela parte ali do solo foi embora, não existe mais. Você não vai colocar terra de novo. Tá? Você não vai pôr terra de novo. Então, a partir de lá. Agora, é claro que o reflorestamento ali do Parque Daisaku ali, ele está sendo feito aos poucos. Tanto é que na parte onde pegava a rodovia que ia para Maravilha, não tinha árvore. Hoje tem. Tá? Então, está crescendo aos poucos. E a grande luta nossa ali, para essas árvores aí, é o pessoal que joga fogo ali na beira da estrada. Tá? Então, foram destruídas várias vezes, mas a árvore, por enquanto, a gente está ganhando. Tá? Então, uma hora, pelo menos, na parte da frente vai estar bem arborizada. Na parte do fundo já foi feito parceria junto com os proprietários de terra. Tá? Então, eles estão mantendo as árvores ali. Tá? Então, é importante. E, mais que nunca, depois de todos esses abalos, o pessoal já está entendendo que a árvore ele é importante ali para estar preservando esse tipo de problemas que aconteceram ali. Tá? E em frente à minha casa, tinha a mesma árvore, a aroeira que o Vitor tinha comentado, que está crescendo, que cresceu irregularmente na frente da minha casa, e ela acabou quebrando a calçada, porque o espaço que ela estava desenvolvendo era muito pequeno. E daí agora que ela quebrou uma parte, ela está tombando. Qual seria o melhor aconselhamento que o senhor poderia dar? Primeiro, de repente, entrar com pedido de vistoria. Tá? Então, vistoria é na SEMA. Aí o técnico vai ver se pode salvar, o que pode estar acontecendo, ou erradicar e colocar uma outra. Tá? Então, na vistoria, o técnico, que é um agrônomo, ele vai estar falando para você se vai fazer uma poda ou se vai erradicar. Tá? Então, ele vai falar isso aí para o pessoal. Tá? Mais algum vereador? Agradecemos ao professor Jorge pela sua presença e gostaríamos que todos aplaudissem a presença dele. Muito obrigado. Convido
convido o professor Jorge, que podemos tirar uma foto. Convido os vereadores para o lanche. E se o Jorge quiser tomar o lanche conosco, estamos abertos. Reabrimos os trabalhos. Encerrado o pequeno expediente, passamos ao período de palavra livre. Solicito ao secretário informar o primeiro vereador inscrito. Alana Galha. Boa tarde, mesa diretora. Boa tarde, vereadores e demais pessoas presentes. Um dos principais pontos turísticos e também um cartão postal da cidade, o Bosque Central de Londrina, há pouco tempo começou a receber reparos e melhorias básicas, como a poda de árvores, troca de lâmpadas e reforma nas calçadas internas. Tudo isso com o intuito de proporcionar aos londrinenses um espaço de lazer ainda melhor. Mesmo assim, algumas pessoas mal intencionadas insistem em degradar o local. A forma mais recente é o furto de cabos de energia elétrica que iluminam o interior do bosque. Na madrugada do dia 29 de maio, aproximadamente 30 metros de cabo de iluminação foram roubados do local, mesmo que protegido a 7 cadeados.
mesmo com o trabalho excepcional da Guarda Municipal e da Polícia Militar, não é o suficiente para inibir tais fatos. Uma das sugestões seria construir um muro no entorno do bosque, deixando uma entrada para os visitantes. Isso possibilitaria um maior controle da entrada e saída de pedestres e uma maior segurança no bosque. Além disso, ele ajudaria a conter o mau cheiro das fezes dos pombos, porque quando não tem tanta iluminação, automaticamente não vai evaporar a parte líquida e não vai subir o cheiro. É só isso. Eu acho que a gente tinha que sugerir algum projeto que beneficiasse a população ainda mais. Obrigada. Agradeço a vereadora Alana Galha. Próximo vereador inscrito. Não há. Encerrado o período da palavra livre, passamos às deliberações da pauta da ordem do dia. Informo a todos que a pauta foi distribuída aos vereadores e vereadoras e nesta data discutiremos e votaremos as indicações número 16 e 17, 2018. Esclareço que os vereadores que desejarem se pronunciar deverão se inscrever perante ao secretário, que fará o controle do tempo de fala. Para cada uma das proposições, a autora da proposição terá preferência e poderá usar a palavra por, no máximo, 5 minutos, e os demais vereadores por 3 minutos, e serão chamados por ordem de inscrição. Discussão única da indicação número 16, 2018. Autoria, Alana Galha. Súmula. Solicita ao prefeito do município que envie a esta casa um projeto de lei dispondo sobre a alteração da redação do artigo 18 da Lei nº 5.669, de 28 de dezembro de 1993, para o fim de acrescer contrapartida às empresas que receberem incentivos tributários ou doação de imóvel, de forma que a empresa que, porventura, venha se instalar no município e perceba algum tipo de auxílio ou incentivo para uma melhor instalação, repasse em relação ao valor total da contrapartida oferecida ao município, 50% para a destinação de manutenção de vias rurais e 50% para investimentos em áreas urbanas, conforme minuta em anexo e devida justificativa, tendo em vista se tratar de matéria de incentivo exclusiva do Executivo. Solicito ao secretário informar se há vereador inscrito. Vereadora Alana Galha. Bom, eu vou dar uma explicadinha rápida. Acho que todo mundo sabe o que significa contrapartida, mas... Sim. Não, tudo bem. Eu acho que todo mundo sabe o que significa contrapartida, mas eu vou dar uma explicada como a gente conversa. Vamos supor que uma empresa, eu quero me instalar aqui em Londrina. Bom, tudo bem. O município oferece algo para trazer essa empresa para cá, para ajudar essa empresa a se instalar aqui. Aí o município oferece, eu vou te dar um terreno, vou te fornecer um terreno no valor de R$10. Tudo bem. Tudo bem, um terreno no valor de R$10. A minha proposta é a seguinte, a empresa vai deixar de gastar, então, R$10. Por quê? Porque o município já ofereceu. Esses R$10 que ela vai deixar de gastar, a minha proposta é que ela utilize para reformar, para melhorar estradas rurais, para facilitar a passagem de pedestres, porque muitas estradas rurais não possuem nenhum tipo de asfalto.
Então, é para facilitar na hora de pedestres irem para a escola, ir para o centro da cidade, para ir em hospital e esse tipo de coisa. Só isso, gente. Obrigada. Agradecemos a vereadora Alana Galha. Próximo vereador inscrito. Victor Parolin. Senhor presidente, eu queria comentar sobre a discussão, a indicação da vereadora Alana. Eu não sou totalmente de acordo com isso que ela disse. É muito bom a gente investir mais nos pedestres, mas eu acho que se a gente fizer isso com as empresas, tirar essa vantagem que elas têm, pode ser que acabe que algumas não venham para Londrina. Por exemplo, se a gente quiser industrializar a nossa cidade, pode ser que algumas empresas só vêm por causa dessa vantagem. Eu apoio a sua ideia, eu gosto da sua ideia, mas eu acho que a gente devia injetar isso em outro lugar, em outra lei, entendeu? Pede uma parte. A parte, senhor presidente? A parte concedida. É que eu conheço. Eu entendi o que você quis dizer. Eu não tinha, na realidade, pensado dessa forma. Mas eu não acho que vai tirar a vantagem das empresas, porque elas vão ter o que o município vai fornecer, que é o terreno, e a única coisa que elas vão ter que fazer é utilizar o dinheiro que elas utilizariam em outro lugar para comprar o terreno, para melhorar a urbanização da cidade. Eu não acho que isso vai impedir, de certa forma, que as empresas venham para Londrina. Eu realmente não acho isso. Porém, opiniões diversas sobre diversas coisas. Sim, aqui na minha opinião isso é uma forma assim que as empresas não ligam muito para a cidade, elas ligam para o consumidor. Então, se a empresa vem para a cidade e ela não tem as vantagens que ela acha que ela quer ter, então ela fala, não vou para Londrina, eu vou, sei lá, para Cambé. Então, assim, eu repito, eu gosto muito disso. É muito bom a gente fazer com que empresas externas ajudem a nossa cidade, com a industrialização, com produtos fabricados aqui. Mas eu acho que devia dar uma reformulada nisso aí. Só isso. Próximo vereador inscrito. Não há. Palavra livre. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que votaram abstenção, é isso mesmo? Rejeitada. Arquiva-se. Discussão única da indicação número 17/2018. Autoria, Alana Galha. Súmula. Solicita ao prefeito do município que envie a esta casa um projeto de lei dispondo sobre a proposta de implantação de um projeto extracurricular voltado para a área da educação, que tem por principal objetivo a criação de hortas coletivas em ambiente escolar de ensino fundamental do município, incentivando assim a interação do aluno e do meio ambiente desde cedo.
Solicito ao secretário informar se há vereador inscrito. Não há. Palavra livre. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Vitor Parolin. É muito bom fazer uma horta pública. É bom desde cedo incentivar as crianças a plantar, a se interagir com o meio ambiente. Muitas escolas privadas e públicas fazem isso, até municipais também, incluindo nessa lista. É bom, eu gostei. Eu só também acho que deveriam incluir as árvores, como o próprio Jorge disse, que também acaba sendo uma consequência. Se as crianças pequenas acabam fazendo o plantio em hortas comunitárias, mais para frente elas terão a capacidade de ver que outras plantas também influenciam no nosso ambiente, no nosso bem-estar da comunidade. Eu apoio. A parte, vereador. A parte concedida. Eu não sei se ficou explícito aqui, mas a horta seria dentro do colégio, então dentro da escola, da área da escola. Então, por isso que eu coloquei horta, só com vegetais, porque é coisa simples de se plantar e de se cuidar, enquanto a árvore, às vezes, ela é grande. Mas eu não deixo de apoiar o que você acabou de falar. A árvore é muito importante, é muito bom que a criança trabalhe com isso, só que eu coloquei vegetal e legume porque é uma coisa mais fácil de se trabalhar, principalmente para criança que é tipo criancinha mesmo. Só isso. Palavra livre. Encerrada a discussão, em votação. Em votação, dedicação número 17. Aprovada a indicação, solicito que a Secretaria encaminhe a proposição para o presidente da Câmara, para providências de homologação. Encerrada a pauta da ordem do dia, convido a todos a ficarem de pé para a execução do hino à Londrina.
Agradeço a presença de todos. Informo que a próxima sessão da Câmara Mirim será realizada no dia 27 de julho de 2018, das 15 horas às 17. E declaro encerrada os trabalhos da presente sessão, em ocasião da eleição da mesa diretora para próximo semestre. A próxima sessão ordinária vai acontecer a eleição da mesa diretora para o próximo semestre. Obrigado a todos. Dispensados.